Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Desculpem a demora aí, tivemos uns problemas técnicos aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estávamos configurando a live aqui. Na verdade configuramos tudo hoje à tarde, mas aí agora como deu um probleminha tivemos que configurar novamente. Então essa é uma questão que vocês também já podem se atentar. Sempre que mexer com tecnologia, pessoal, sempre pode ocorrer algum problema, como ocorreu aqui com a gente. Então isso acontece. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Mônica. Ela está lá na Malásia, depois a gente vai mostrar, tem essa diferença de fuso horário, são 11 horas de diferença. Então ela vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre essa questão do home office, né? Que é uma coisa muito importante e que nos dias atuais é muito presente. Nós aqui inclusive trabalhamos também no home office quando nós entramos na pandemia. Foi uma experiência bem bacana, trabalhar de casa. É bem importante também, desde que você tenha disciplina, tenha organização. É uma das questões que a gente vai trabalhar hoje com vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês estão nos ouvindo bem, se o som está chegando, se vocês estão nos vendo bem. A qualidade nossa aqui está uma qualidade boa, está em 1080p. Se alguém de vocês não tiver a imagem boa também, é as configurações de vocês. Vão ali na configuração do YouTube, lá em configurações, cliquem lá em avançados e aí você coloca a qualidade da câmera de vocês para 1080p, que daí a imagem vai ficar boa. Então às vezes pode acontecer que vocês estão assistindo em uma qualidade inferior, 480p por exemplo, e fica uma imagem meia turva. Então vão lá nas configurações e vejam se está 1080p, certo? Franciele? Boa noite, alunos. Então, hoje temos um assunto muito importante para discutir aqui, né? Sejam muito bem-vindos em mais uma das nossas lives e vamos estar aqui com a Mônica, colaboradora do Grupo Visual, que está diretamente lá da Malásia conversando com a gente. Agora, inclusive, o problema técnico foi um pouquinho por questão, né, de a gente estar fazendo uma transmissão com ela para cá, ela não pôde se fazer presente justamente pela distância, né? Então, um probleminha que a gente teve aí, mas a gente conseguiu resolver para estar ao vivo aqui com vocês. O pessoal já consegue ver a Mônica? Consegue. Vamos apresentar então para vocês, pessoal. Esta aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela é a Mônica. Olá, Mônica, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Olá, boa noite para vocês, bom dia para mim. Aqui são 6 horas da manhã. Consigo sim. Que bom, então. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Mônica hoje. Ela vai contar para nós também aí no decorrer dessa live como que ela foi parar na Malásia, né, Mônica? Como que foi essa história para chegar até lá? Tá trabalhando aí no formato de home office para o Grupo Visual, né? Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho disso e para aqueles que desejam trabalhar nesse formato um dia, né, ter as vantagens e possibilidades que o home office oferece. Então, se atentem aí que ela vai ter algumas dicas também para apresentar aí para vocês. Gostaria de iniciar se apresentando, Mônica? Contando um pouquinho da tua história. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Meu nome é Mônica, eu tenho 25 anos, sou natural de Luiz Alves, Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha lá de Santa Catarina, próxima a Blumenau, Itajaí. Sou formada em Publicidade e Propaganda e atualmente estou morando aqui na Malásia, no outro lado do mundo, no Sudeste Asiático. E vim compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência de estar trabalhando no home office, junto com o Grupo Visual, e como foi que eu cheguei até aqui, né? Quantos anos você tem hoje, Mônica? 25 anos, 25 fiz agora dia anos. 1º. Olha só, jovem, né? Já aí com uma carreira consolidada do outro lado do mundo. Imagino que com muito sucesso ainda para vir, né? Já está obtendo muito sucesso e muito mais para vir. Como que você decidiu, Mônica, seguir essa carreira? Conta um pouquinho para nós aí dessa história da tua formação mesmo, né? Porque hoje você é uma publicitária. Se tu puder estender um pouquinho essa história desde a tua infância, né? Como que foi acontecendo isso na tua vida? Certo. Eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei de estar em contato com as pessoas, sempre era líder da turma, de querer fazer as coisas diferentes e estar comandando. Eu sempre fui apaixonada por fotografia, eu sou formada em fotografia também, antes de publicidade e propaganda. Porém, a faculdade de fotografia, para me especializar em faculdade mesmo, era só no período da manhã e eu não tinha condições de fazer faculdade e não trabalhar, nem meus pais pagar a faculdade para mim. Então, eu optei pela publicidade e propaganda, iniciei a faculdade
E eu trabalhava já numa empresa têxtil, trabalhava com vendas, porém, quando eu comecei a faculdade, eles já me ofereceram a oportunidade de estar migrando para o marketing. Então, quando eu iniciei a faculdade, logo em seguida eu já comecei a trabalhar na área. Eu iniciei trabalhando como diagramação de catálogo, edição de imagem, voltado para esse lado. Legal. E após... Pode continuar. Acho que deu alguns cortezinhos aqui, mas pode continuar. Tá. E após um período trabalhando com catálogos, surgiu a oportunidade de estar trabalhando como social media, abriu a vaga, e eles me ofereceram, já por eu gostar muito desse meio, né, da comunicação, do digital. Então, eu comecei a experimentar, eu não sabia nada, assim, eu sabia as tendências do mercado, tudo, só que eu nunca tinha trabalhado com isso em si, né? Então, eu comecei a trabalhar como social media, fui aprendendo aos poucos, na prática mesmo, e tá aí, mais de 6 anos já que eu trabalho na área e não me vejo mais em outro lugar. Muito bacana. Você poderia explicar para os alunos que estão em casa aí sobre a profissão de um social media, o que ele faz, como que é o dia a dia do trabalho de um profissional dessa área também? Você acha que seria legal, acho que os alunos saberem um pouquinho disso. Isso. Certo. O social media, ele faz a gestão das redes sociais de empresas, de marcas, né? Trabalha desde estratégias para as redes sociais, fazendo as artes. Tem pessoas que trabalham focadas só na gestão e tem pessoas que trabalham com o design e a gestão, né? Eu trabalho com os dois hoje. Impulsionamentos, fazendo estratégias para empresas que querem se promover nas redes sociais, o que é muito importante hoje em dia, né? É uma profissão que vem crescendo cada vez mais. As marcas estão percebendo que eles precisam estar presentes no mercado. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pesquisa nas redes sociais para saber da empresa, né? Eu sou assim, eu tenho até um médico, por exemplo. Eu vou pesquisar nas redes sociais para ver se ele é atuante nas redes sociais, como é o trabalho dele, para a gente sentir mais confiança, né? E é como se fosse um portfólio hoje em dia da marca, da empresa, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante estar presente nas redes sociais. Bacana. Você falou ali da questão da gestão, né? E a questão do tráfego pago também é uma questão que hoje em dia a gente vê muito, né? Por exemplo, não sei se os alunos vão identificar o que significa o tráfego pago hoje dentro de uma social media, por exemplo, né? Mas, por exemplo, digamos que você tenha lá uma arte sobre uma publicação de um produto seu sobre determinada questão, né? Como impulsionar isso, como que isso é importante hoje para o mercado, né? Porque antigamente a gente via a publicidade acontecendo em folhetos, panfletagens, né, televisão, rádio, mas hoje a publicidade ela migrou mais para essa era tecnológica, internet, né? Então você usa o Instagram, Facebook, o TikTok hoje em dia também está sendo uma das ferramentas muito utilizadas, né? Kawaii. E aí essa evolução veio acontecendo. Você sente essa questão acontecendo hoje ainda? Tem muita coisa mudando em relação à tecnologia? Ou já atingiu o ápice? O que você diz em relação a isso da tecnologia em relação à publicidade? Não, a tecnologia, ela tá em evolução sempre. Sim. Eu digo, hoje a gente, né, quem tá antenado nas redes sociais acha que tá super entendendo tudo que tá acontecendo. Daqui uns anos a gente vai estar mais velho e a gente já não vai mais estar acompanhando as coisas de hoje, né? Das coisas que vão estar em alta. Eu justamente estava falando com meu esposo ontem sobre isso. Aqui na Ásia tem muitos não, praticamente todos os restaurantes não tem mais pessoas atendendo você fisicamente. É tudo por QR Code, tu fazendo seu pedido sozinho, pelo celular, pela tecnologia. E eu vejo muito no Brasil ainda o atraso de pessoas achando esse lado ruim por ter pessoas idosas, né? Pessoas que não têm esse avanço tecnológico. Mas é muito de costume, né? Aqui as pessoas já estão acostumadas a trabalhar dessa forma. Qualquer pessoa que sair por aí vai saber mexer no celular, vai saber se virar.
Então, a tecnologia ela vai avançando com a gente, né? E a gente precisa estar sempre se antenando às novas atualizações, porque o mundo cada vez vai estar mais tecnológico, mais tecnológico. Eu acho que é uma questão de cultura também, né? Essa questão da tecnologia, né? Exato. Aqui no Brasil ainda realmente, nós não somos um país desenvolvido, como um país mais de primeiro mundo, mas conforme a tecnologia vai chegando, as pessoas também vão se acostumando com isso, né? Exatamente. E é como a Mônica falou mesmo, é uma questão de seguir junto com a tecnologia. Porque se você não segue junto com a tecnologia, você acaba ficando para trás. E foi uma coisa que aconteceu com muitas empresas aí nessa migração da publicidade mais voltada para televisão e para panfletagem, né? E as empresas acabaram ficando nesse modelo e muitas faliram, fecharam as portas porque não conseguiram migrar para esse formato de internet, né? Hoje em dia a gente vê muito o e-commerce, por exemplo, que é um formato de vendas especialmente na internet, né? O pessoal de publicidade trabalha muito com essa área de e-commerce, vai lá, faz publicações, faz propaganda em cima disso e hoje em dia gera milhões em cima desse mercado, né? Então é a questão de sempre estar atualizado, independente de qual segmento que a gente vai trabalhar futuramente, os alunos que estão assistindo a gente, seja um engenheiro, seja um médico, seja um publicitário, independente, tem que seguir junto da tecnologia, né? Inclusive a gente fala da área da administração hoje. Administração, contabilidade, também são profissões que têm que seguir junto da tecnologia, softwares que são desenvolvidos diariamente aí para facilitar o trabalho desses profissionais, né? E não é diferente, obviamente, aí na publicidade. O nosso curso também busca trazer um pouco isso, né? Porque os jovens que estão se preparando para o mundo corporativo, eles têm que sempre estar atento ao passado, ao presente e ao futuro. Então, quem está se preparando para o mercado de trabalho não pode ficar preso somente no presente ou só no passado. Você tem que estar contemplando os 3 tempos. O passado, porque você analisa a história, o contexto histórico, as evoluções que vai tendo, então você sabe que não vai permanecer estagnado. Você sabe que vai haver mudanças e que novas tecnologias virão. Então, você tem que estar preparado para o futuro e tem que estar sempre antenado naquilo que está vindo. E essa questão da adaptação, a questão da busca do conhecimento, isso é o primordial. E como a Franciele falou, né, muitas empresas que não conseguiram se adaptar agora, principalmente na pandemia, que a gente mudou bastante até essa questão do home office, algumas empresas realmente acabaram fechando as portas por não estarem preparadas para enfrentar essa nova era digital, essa nova era de você trabalhar, essa nova era de você transmitir conhecimentos também. Exatamente. E é uma tecla que a gente sempre bate também nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, que a formação profissional ela nunca acaba, né? Independente do quanto você aprenda, sempre vai ter algo novo para você aprender, né? Independente, seja qual for o segmento, né? Seja qual for o tempo, mas a formação ela nunca vai acabar. Tem algumas perguntas aqui, Mônica, já para você, dos nossos alunos. Vou fazer uma pergunta aqui, a Cleci, ela perguntou assim... ela teve alguma dificuldade para conseguir desistir da fotografia e começar a fazer propaganda? Entendi. Então, eu não desisti da eu me formei em tecnólogo em fotografia, né? Mas quando eu ingressei para publicidade e propaganda, de fato, para ser a profissão que eu escolhi para minha vida, eu me apaixonei. Eu comecei a faculdade, eu comecei a entender mais esse mundo, porque a publicidade e propaganda, na verdade, ele tem um amplo leque, né, de profissões que a gente pode seguir. E conforme tu vai fazendo a faculdade, tu vai descobrindo um novo mundo que tu não sabia que tu gostava e tu vai se encaixando, sabe? Então, eu não tive essa dificuldade. Eu tenho muito amor por fotografia ainda, quem sabe futuramente trabalhar com isso também, mas hoje eu tô muito feliz com a profissão que eu escolhi. Legal. E entra justamente na pergunta que eu ia fazer, como que você percebeu isso? Né? Porque tem um momento que a gente dá aquele start, assim. Quando que foi que você percebeu que a área da publicidade e propaganda era a tua profissão? Eu sempre soube que... Eu sempre soube, na verdade, assim, eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação ou com algo voltado para esse lado. Ou jornalismo, ou publicidade e propaganda. Eu só não sabia ainda qual escolher. A gente é muito novo, na verdade, quando a gente começa a faculdade, né? A gente é muito cedo pra gente saber qual profissão a gente vai escolher pro resto da nossa vida. Mas a partir do momento que tu começa, e se tu gosta realmente disso, tu vai saber.
tu vai saber se aquilo é pra ti ou não, sabe? Então, assim, né, o que eu digo para as pessoas é tenta. Só tentando você vai saber se você gosta, se é o que você queria e buscar fazer o que gosta, né? Muito bom, e inclusive é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos alunos, que a gente oferece várias possibilidades para eles dentro dos nossos treinamentos, para eles poderem degustar um pouquinho de cada profissão. Porque às vezes a gente tem aquela visão perfeita de uma devida profissão, independente da qual, né? A gente olha com aquele olho brilhando assim para a profissão, mas a gente vai lá degustar um pouquinho dela, ou seja, trabalhar um pouquinho nela, estudar um pouquinho dela, a gente fala, mas eu acho que não era isso que eu queria, né? Então eu acho muito interessante realmente a gente conhecer. E que bom que, né, você já teve sempre essa visão de que a comunicação era a tua área. Inclusive, muitos dos nossos alunos têm dificuldade na comunicação. Para ti nunca foi um problema falar com os outros, falar em público, sempre foi algo muito tranquilo para ti? Sim, para mim sempre foi tranquilo. Meus pais sempre tiveram comércio. Então, eu cresci no meio do comércio, né? Falando com todo mundo, conversando. Eu sempre fui desinibida. Então, é uma coisa natural para mim. Eu gosto de estar aparecendo, eu gosto de estar falando. E para mim foi tranquila essa transição. Bom, e tem alguma dica para os alunos, que eu sei que tem muitos alunos aqui que tem problema com a comunicação, são tímidos, né? Não gostam muito de falar, ou se falam já tem aquele nervosismo. Tem alguma dica para os nossos alunos em relação à comunicação? Se for em questão de digital, é treino. É você pegar o celular e começar a gravar e ir testando e testando e testando. Tu vai começar a perceber que isso vai ser de forma natural, sabe? A mesma coisa ou pra pessoa mesmo que não é desinibida, que não consegue estar falando, é leitura. Quanto mais você lê, mais você testa o seu diálogo. Então, tá treinando sempre, tá lendo, sempre tá buscando ler coisas novas, buscando ver mais sobre o assunto, né, sobre a comunicação. Hoje é tão importante, qualquer lugar que você vai saber falar. Para mim, num país novo como eu tô morando, se eu não tivesse esse meu jeito de ir dar a cara a tapa, sabe, de conversar, não ter medo, eu não conseguiria me comunicar, sabe, porque aqui eles falam a língua malaia, eles falam o inglês também, todo mundo sabe falar inglês aqui, mas a língua nativa deles é o malaio. Então, tu chega pra falar com as pessoas, eles já te olham assim, vê que não é daqui, sabe? Mas é dar cara a tapa e testando e aos poucos vai se soltando. Já que tá falando um pouquinho sobre isso, Mônica, vamos explorar um pouquinho mais essa questão da adaptação, dessa mudança que você fez do Brasil para um outro país. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Porque você saiu de uma realidade que você realmente conhecia, onde você dominava essa realidade, então você sentia firmeza e você se desafiou. Então, muitas vezes, as oportunidades, elas estão lá longe. E só que nós temos que estar preparados também para buscar essas oportunidades. Olha o desafio que você teve, né? Porque é uma língua diferente, são pessoas que você nunca viu na vida. Então, como que foi para você fazer essa escolha de mudar? Como que foi para ti? Como que foi a questão da adaptação no novo país? Desde a questão da alimentação, a questão da vestimenta, principalmente essa questão da língua, que aqui no Brasil a gente fala o português, né? Poucas pessoas são bilíngues aqui. Uhum. A adaptação ainda acontece no dia a dia, né? Mas eu já me acostumei. É um choque de realidade, porque a mudança comportamental é muito diferente da nossa no Brasil, a cultural. Então, aqui é um país muçulmano, as mulheres usam hijab, corpo sempre se cobrindo, não mostram cotovelos, não mostram joelhos, elas sempre estão com isso, independente de qualquer lugar que você for. As muçulmanas, né? Aqui tem três etnias, muçulmanos, indianos e chineses. Então, as muçulmanas usam hijab e tudo, mas a questão cultural mesmo é muito diferente. Eles não têm costume, homem e mulher, de estar juntos na rua, eles são mais recatados nesse sentido. Homem não cumprimenta a mulher do outro cara, só de longe, não pode encostar, sabe? Mas a diferença da comida também é muito diferente, é tudo muito apimentado. Existe os fast food, né, que tem no mundo todo, aqui existe igual. Tem também comidas
parecidas com o que a gente tem no Brasil, só que a comida nativa deles é muito diferente de tudo que eu já comi na minha vida, assim. E eles comem muito frango, eles têm muita proteína, mas também ao mesmo tempo é muita fritura. Então, você tem que ir se acostumando conforme dá pra se virar. Mas as pessoas são muito gentis, elas são muito receptivas, elas se tratam muito bem, elas também são. Eu costumo dizer que eles parecem. O meu esposo é do Nordeste e as pessoas lá são muito calorosas, muito receptivas. Então eu costumo dizer, parece que a gente está no Nordeste no Brasil, porque as pessoas são muito, muito queridas, sabe? Elas super me receberam bem, me trataram bem e foi tudo tranquilo. Isso fez ser a minha vinda tranquila, sabe? As pessoas. Legal, isso é bom você dar esse depoimento, né? Para que talvez alguns jovens aí que tenham esse objetivo, tenham esse pensamento de sair do Brasil para ir para um outro país, talvez fazer um intercâmbio, fazer uma experiência, isso motiva mais, né? Ver que não é lá aquelas coisas de você querer sair da tua realidade. Que vale a pena você Exatamente. fazer essa escolha e encarar os desafios que vão vir, né? E em relação Exatamente. à língua, né, do país que você está. Hoje você fala o inglês e fala a língua nativa do país aí também. Como que é essa relação? Não, é só o inglês. Eu sei o básico da língua deles, números, esquerda, direita, trás, frente, coisas que normalmente o meu esposo, pro trabalho dele, precisa saber, mas a língua deles é muito difícil. É bem difícil de pronunciar, porque é tudo muito diferente do que a gente já está acostumado, sabe? É, Mas eu me comunico só em inglês. o inglês é mais familiar para nós mesmo, né? Então, quando a gente Exato. tem aí, por mais que não seja fluente, a gente já tem algum conhecimento da língua, né? Porque a gente cresce já aprendendo um pouquinho sobre o inglês. E você já era Exato. fluente quando se mudou ou ainda não? Como é que foi essa? Não. Não era fluente ainda? Não. Eu sabia o básico também para me virar, mas eu não sabia. Hoje eu já faço curso para me aperfeiçoar mais, mas eu já consigo me virar tranquilo, assim. Há quanto tempo que você está aí na Malásia? Fazem Vai fazer 1 ano em novembro. um ano. Então é Agora quantos meses recente ainda. certinho? É recente. Ainda. Muito legal. E consegue contar um pouquinho para nós a história de você entrar na Visual? Como que foi isso? Que ano que foi? Né? Que aí também tem uma história por trás de você trabalhar na Visual antes de você se mudar. Mesmo que se manteve na Visual, né? Mas teve uma história antes. Se tu puder contar um pouquinho isso para os alunos também, acho que é legal. Certo. A minha história com a Visual iniciou há 2 anos atrás, quando meu esposo recebeu uma proposta de trabalho para Francisco Beltrão, Paraná, onde fica localizada a matriz da Visual. E eu já trabalhava há 6 anos nessa empresa que eu comentei antes, que é uma empresa têxtil. Eu trabalhava na minha área, tudo. E eu sempre falei para ele, depois que acabasse a minha faculdade, a profissão dele exige essa mudança de cidade, mudança de estado. Aí eu falei pra ele, depois que eu acabar minha faculdade, me aperfeiçoar no meu trabalho, eu vou contigo pra onde eu for, porque eu vou conseguir trabalhar de onde for, sabe? Então, surgiu a oportunidade de a gente ir pra Francisco Beltrão e eu larguei tudo e fui. E lá em Francisco Beltrão eu comecei a trabalhar já no home office, trabalhar com diversos clientes online. E através das redes sociais o Claudir me achou, que o Claudir é o proprietário da Grupo Visual. E ele me fez a proposta de trabalho e aí eu comecei a trabalhar com ele. Também foi home office, comecei a fazer uns trabalhos online para ele. Um tempo depois a gente viu que eu poderia ajudar mais a empresa no momento trabalhando presencialmente também. Então eu comecei a trabalhar presencialmente e dali para frente a gente foi trabalhando e surgiu a oportunidade de eu vir para cá. Aí o Claudio falou, não, vamos continuar trabalhando home office então também. E aí eu vim pra cá e continuo trabalhando com as empresas no Brasil, home office online também. Acho que o maior desafio aqui entre nós o horário, né? O fuso horário O fuso é muito horário diferente. É pesado, porque aqui... Bom, que horas são agora pra você aí? Agora são 6h40 6h40 da manhã. né? Pra nós aqui é 19h40 da Exato. noite. Então, quando pra nós Exato. aqui é dia, pra você lá é noite. A parte da manhã aqui, pra você lá já tá à tarde, já tá escurecendo. De manhã já é noite aqui, de noite aqui já é de manhã no Brasil.
É sempre nesses horários que a gente conseguir se comunicar. Sim. Acho que o maior desafio de trabalhar home office, nesse sentido, é realmente a questão do fuso horário, né? Quando você está do outro lado do mundo, esse a principal questão, né? Mas muitos trabalham em home office na mesma cidade, aí não vão enfrentar esse problema, né? Exato. Hoje... Mônica, aí na Malhasa, você conseguiu emprego também com outras empresas? Publicidade para algumas outras empresas? Então, eu até recebi proposta para trabalhar para uma empresa aqui, mas eu vi que não ia dar certo por conta da língua malaia deles. Eu não sei fluentemente, então, para fazer a propaganda, a gente precisa saber, no mínimo, as gírias, porque hoje as redes sociais dependem muito disso, né? Tu saber o que está no momento, as gírias deles. Então, eu vi que eu não conseguiria ainda, no momento, trabalhar esse lado, porque eu não sei falar fluente a língua deles. Mas no Brasil eu continuo trabalhando com clientes normal. Aqui ainda não. E quando você voltar ao Brasil, Mônica, talvez um dia você volte, eu penso em voltar. Como que vai ser para você? Você vê muitas mudanças que podem ser feitas aqui no Brasil, porque você vive num país um pouco mais atualizado, com a tecnologia mais avançada. Como você chegar aqui? Como você pensa em empreender nessa parte aí? A cabeça borbulha, né? Com várias insights que a gente vê, assim, de diferente aqui. Tudo que eu vejo, eu bato foto, eu tento arquivar, sabe? Pra utilizar isso de alguma forma, levar isso para as pessoas no Brasil, para implementar, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil. Só que eu pretendo voltar pro Brasil, com certeza. Eu amo o Brasil, eu amo morar no Brasil. Só que essa vida que a gente vive... por conta do meu esposo, a gente sempre vai estar nessa mudança de cidade, mudança de país, mudança de estado. Então, eu me vejo continuar trabalhando home office a longo prazo, sabe? Tem uma pergunta aqui também, como foi para você ficar longe da sua família? Essa parte é a mais difícil. Sem dúvidas, a mais difícil de todas é ficar longe da família e dos amigos, assim. Tu tem que manter tua cabeça saudável, isso é muito importante, sabe? Porque tem muita gente que muda de país e quando chega aqui vê que a realidade é diferente. Muitas pessoas romantizam, né? Esse negócio de mudança de país, vida boa, morar em outro país. Mas não é dessa forma. A gente vivendo a prática, a gente sabe das dificuldades que é tu tá num país totalmente diferente, uma língua totalmente diferente da tua, pessoas que você nunca viu na vida e ser só você e Deus, sabe? Então, a questão da família é muito importante. Eu mantenho contato, sempre que eu posso, eu faço videochamada para matar um pouco da saudade. Mas, graças a Deus, eu tenho meu esposo comigo, mas muitas pessoas se mudam sozinhas. Então, por isso que eu digo, a pessoa tem que manter sua cabeça saudável, sabe? E a tecnologia favorece muito, né, esse contato. Por exemplo, nós estamos numa live aqui, você está na Malásia e nós estamos no Brasil, né? Então, a tecnologia, a videochamada, hoje em dia, permite com que você acompanhe como se estivesse próximo. A pessoa só não consegue sentir mesmo, mas consegue ver, consegue conversar, consegue dialogar. Então, isso é muito importante também. Graças a Deus, a tecnologia veio para ajudar e eu só vejo evolução, sabe? Até a questão das próprias redes sociais, se não fosse por elas, eu não estaria compartilhando tanta coisa. Eu filmo alguma coisa diferente, as pessoas já vêm, nossa, Mônica, mostra mais. As pessoas têm curiosidade para saber sobre as coisas, sabe? E a tecnologia veio para ajudar. Hoje o TikTok, tu consegue gravar vários vídeos legais, curtinhos, mostrando um pouco da sua realidade. O Instagram tem diversas ferramentas que tu consegue utilizar para estar expandindo isso. Então, só veio para agregar. É isso, no nosso curso vamos abordar bastante, né? O Instagram, o TikTok, o Facebook. Então isso a gente vai abordar com os nossos alunos, porque é uma ferramenta que hoje em dia é o que mais é utilizado, né? Exatamente. Ferramentas tecnológicas, né? Inclusive, a gente tem um módulo de apenas ferramentas tecnológicas. Vai ser isso que a gente vai trabalhar no módulo. Porque justamente é uma coisa que impulsiona as profissões, né? Independente da qual seja. Mas deixa eu te perguntar, o que te instigou a trabalhar em home office? O que você viu de vantagem nesse formato que você falou, não, eu quero trabalhar em home office? O que foi que te instigou? Qual foi a vantagem, as possibilidades que você viu em relação a esse formato de trabalho?
Primeiro, autonomia, né? Autonomia de ir e vir e de fazer seu trabalho, seu horário. Então, eu sempre quis viajar o mundo, sempre quis conhecer outros lugares e eu sabia que trabalhando fisicamente seria um pouco mais difícil isso acontecer, né? Então, por conta também da nossa realidade, minha e do meu esposo, o home office só veio para agregar. Trabalhar em casa fazendo seu horário, eu consegui fazer minhas coisas pessoais e profissionais. É tu que organiza a sua agenda, sabe? Então, precisa ter organização, né? Eu precisei ser muito organizada para botar tudo em prática. Horário de trabalho, horário de lazer e tu fazer teu próprio tempo, sabe? Hoje eu consigo atender o cliente que eu quiser, desde que eu tenha organização de horário e de comprometimento com as pessoas que eu tô trabalhando, sabe? Então, esse mês eu quero fazer 5 mil reais, receber 5 mil reais. Eu posso se eu quiser, sabe? Então, eu consigo trabalhar a minha agenda, o meu fluxo de caixa, a autonomia de tu estar trabalhando dessa forma, sabe? Muito legal. E é um formato de trabalho que você que você recebe por entrega e não por tempo trabalhado, né? Hoje a gente vê muitas empresas contratando um funcionário, ou seja, elas contratam você por um tempo determinado. Vão lá e fazem um contrato, né? Assinam sua carteira de trabalho falando você vai trabalhar para mim 8 horas por dia, né? Contabilizando 44 horas por semana, por exemplo, né? Que é o formato mais comum hoje em dia. Que é a CLT, né? Que é a CLT. Então você vai lá e trabalha aquilo. Independente se você produziu ou não, seu salário está lá na conta no final do mês, né? Mas nesse formato não. Você pode trabalhar 2 horas do teu dia, se você produziu as tuas 2 horas, né? É aquele salário que vai entrar na tua conta. Ou se você trabalhou 8 horas do dia, mas não foi produtiva, não teve um fluxo ali do teu trabalho, você não vai receber. Então, é uma autonomia que leva muita responsabilidade, né? E eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre a disciplina que envolve esse formato de trabalho, porque não é para qualquer pessoa. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não tenho disciplina para conseguir fazer um trabalho em home office, porque eu não consigo sentar e fazer aquilo em determinado horário, ou talvez eu não consigo fazer se não tiver alguém me cobrando. Tu tem alguma dica, talvez, para essas pessoas que não têm essa disciplina para conseguirem trabalhar nesse formato? Eu vou te dizer, é difícil, porque no começo eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Então, no começo tu precisa, mas tu vai ver que com a prática tu precisa ser organizada. O que eu faço hoje? Eu coloco metas. Na segunda-feira eu justamente procuro destacar quatro tarefas para eu fazer no dia. Eu vou tentar produzir aquelas quatro tarefas. Se eu fizer a mais, é bônus para mim, sabe? Eu vou estar fazendo a mais do que eu planejei. Então, na segunda-feira eu vou fazer isso, na terça-feira eu vou fazer aquilo, na quarta-feira outra lista. Então, tu vai botando metas, tu vai tentando encaixar a tua rotina naquilo, sabe? Porque o home office, ele é muito bom, tu consegue fazer teu horário, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim, porque tu às vezes não consegue diferenciar a vida pessoal do profissional. Teve vezes que eu já passei 10, 12 horas trabalhando direto, sem parar, sabe? Então, assim, tu precisa colocar a disciplina em prática, sabe? Eu preciso ter meu momento de lazer, eu preciso ter meu momento de trabalhar. Agora é meu momento de trabalhar. Desligo tudo, deixo o celular longe, agora eu vou trabalhar, sabe? Muito bacana. Que nem você mencionou ali a questão de separar o profissional do pessoal, né? Muitas pessoas falam, meu profissional só começa quando eu coloco o pé para dentro da empresa. Mas e se você não tiver uma empresa para você ir fisicamente? Aí onde que começa teu profissional, né? Então, justamente essa separação e você entender que o profissional não está em relação ao espaço, mas o que você faz em relação ao teu trabalho, do lado profissional, independente de onde você esteja, né? Para ter essa separação do profissional e do pessoal. E a questão da organização, com certeza, é muito importante em todos esses aspectos. Inclusive, a gente fala em aula. Não sei se todos os alunos já chegaram nessa aula, imagino que alguns ainda não. A gente tem uma aula que fala exatamente sobre gestão do tempo, ou seja, como organizar o teu tempo em relação à tua rotina. Porque muitos alunos falam assim, não tenho tempo. Você fala
Vamos fazer tal coisa? Não tenho tempo. Quer ler um livro? Não tenho tempo. Vamos fazer uma atividade física? Não tenho tempo, né? Desculpa que a maioria das pessoas falam hoje. Então, a gestão do tempo, a disciplina é justamente organizar o teu tempo para que você tenha realmente tempo para fazer o que é necessário. E aí entram as prioridades também, né? O que é prioridade para você hoje? A prioridade hoje para mim é fazer as 4 tarefas ali que eu estabeleci. Então, você vai conseguir gestar o teu tempo para fazer isso, né? Então, a organização está em relação ao home office, em relação ao presencial, mas ao home office eu acredito que tem que ter muito mais organização, né, Mônica? Exatamente. Hoje, muito tempo da minha vida, eu não tirava esse tempo para fazer uma leitura, por exemplo, como você mencionou, não tirava um tempo para fazer academia, para fazer um exercício físico. E hoje eu consigo me organizar para fazer isso, sabe? Não, eu vou fazer academia, isso faz parte da minha rotina e é inegociável. Eu vou fazer academia, eu vou trabalhar e vou conseguir fazer minhas tarefas, sabe? Então o negócio é ter disciplina e colocar em prática o que tu almeja, o que tu quer e vai dar tudo certo. Exatamente. E se tu for falar hoje para nós qual que é o futuro do home office e qual que é o futuro do trabalho presencial, qual que é a visão que tu tem sobre isso? Eu vejo que muitas empresas temiam, né, esse modelo de trabalho, né? Muitas empresas achavam que não daria certo o home office. E a pandemia veio para mostrar para todo mundo que a gente tem que estar evoluindo com a tecnologia, com o que o mundo está impondo para a gente, né? Então, muitas empresas testaram e viram várias vantagens do home office, sabe? Desde de produtividade do aluno, o foco das pessoas aumentou, a qualidade de vida das pessoas, não perder esse tempo. Muita gente perde tempo do trabalho para casa, por causa do trânsito, por causa da distância. Hoje não, as pessoas têm esse tempo para elas, sabe? Então, isso coloca na ponta do lápis, acaba sendo mais produtivo para a pessoa mesmo, sabe? Ter a qualidade de vida, ter mais tempo com seus filhos, com sua família, com seus pais, com seu marido. Então, isso tudo acaba influenciando de alguma forma a nossa vida no profissional. Então, eu vejo que o home office veio para ficar, eu acho que não vai acabar, depois dessa pandemia toda acabar, eu acho que vai continuar tendo. O que muitas empresas estão fazendo hoje é o sistema híbrido, né? Que tu trabalha 3 dias na empresa e 2 dias home office, sabe? Então, é questão de a empresa ter esse manejo, né, com o colaborador. Eu acho que o home office veio para ficar, eu acho que não vai sair tão cedo e cada vez vai evoluir mais. Concordo contigo. Eu até diria que o home office em algum tempo vai suprir o presencial. Talvez o presencial possa até existir ainda, né? Mas eu acho que em pequena escala, né? Algo que seja realmente necessário, um trabalho mais mecânico, talvez, que precisa ter uma pessoa ali fazendo algum trabalho físico, né? Que precisa tocar. Exato. Mas quando você fala de trabalhar mais intelectualmente, com produção de conteúdo, que é o teu caso, né? Produção aí de propaganda, enfim, a gente pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. E a tendência, eu particularmente falo que a tendência é isso seguir como um modelo padrão futuramente. Inclusive as empresas hoje, elas têm uma visão boa do home office justamente pelo menor custo em relação a recursos que a empresa emprega em relação a isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando uma empresa oferece um espaço para o funcionário trabalhar, ela vai gastar com água, luz, enfim, internet, tudo isso entra para a conta da empresa, né? Na verdade, o home office ainda pode entrar na carteira assinada, né? Carteira assinada. Aí manteria esses gastos de INSS, FGTS e tudo mais. Mas agora, todos os gastos do espaço físico já não existem mais, né? Porque daí você não vai ter um funcionário ali, porque querendo ou não, no final do mês é um gasto que você teve. Até algumas empresas locam espaços, né? Por exemplo, o prédio não é fixo, né, da empresa. Não é fixo não é próprio. Então, é um aluguel, é uma água, luz, telefone, então tudo isso entra na conta da empresa, né? E é um gasto também, Exato. É uma vantagem. Inclusive, eu conversei com alguns empresários que têm alguns funcionários aí nesse formato de home office,
eles falam que esse valor pode ser remanejado, inclusive, para o funcionário. Por exemplo, se ele não tem esse gasto dentro da empresa, por que não pagar um salário maior para ele, né? Desde que ele entregue o que foi solicitado para ele. Então, muitas vantagens tanto para o funcionário, colaborador, quanto para a empresa, né? Exato. Hoje acontece muito isso, né? As empresas não têm esse gasto físico com o funcionário, com o colaborador, mas o colaborador está em casa. Também tem a questão de gastar energia, de gastar os seus recursos, ter um computador bom para trabalhar, porque hoje tu precisa ter um computador, um celular para poder trabalhar home office, né? Então as pessoas acabam investindo esse valor nesses materiais, sabe? Então é uma troca de favores, vamos dizer, entre a empresa e o colaborador. Exatamente. E como se tornar um profissional nesse formato? O que você diria, assim? Tem que ter o quê de diferencial, assim, para ser um profissional do home office? Porque eu acredito que tem algumas pessoas que não vão ter esse perfil, né? O que você diria para nós sobre isso, Mônica? Primeiramente, a pessoa tem que se qualificar, né? A pessoa tem que procurar se qualificar, procurar estudar, a pessoa tem que estar antenada na tecnologia, nas redes sociais, procurar sempre estar evoluindo, acompanhando as tendências do mercado, né? Eu acho que é o primordial. E depois a pessoa tem que ser organizada, se organizar. E se a pessoa tem um sonho de trabalhar dessa forma, de ter essa oportunidade, por exemplo, que eu tive de viajar ao mundo, a pessoa tem que se qualificar, se organizar e correr atrás dos seus sonhos que consegue. Muito bom, muito legal. Se organizar financeiramente e também se organizar a organização pessoal, né? A organização de ser uma pessoa organizada, sabe? A questão do financeiramente, principalmente se você for viajar, né? Porque muitos têm aquele sonho de falar, não, quero trabalhar de home office para viajar. Essa é a meta de vida da pessoa, né? Mas Exato. Você tem que ter a noção de quanto você vai gastar para viajar. Entra já toda uma educação financeira em torno disso, né? Para que a pessoa tenha esse controle de entrada e saída, né? Porque quando a gente está trabalhando presencialmente, parece que a gente tende a pensar, né, que a gente tem uma segurança maior em relação àquilo, né? Principalmente se você for um funcionário, talvez autônomo, né? Que trabalha em home office de forma autônoma. Então, a segurança que uma CLT traz hoje para as pessoas é algo diferente, assim, né? Como se fosse algo muito mais fácil de se manter, né? Exato. Então, é toda uma questão de divisões, é claro, né? Porque realmente você ter a carteira assinada te dá alguns benefícios a mais que o autônomo não tem, né? Mas é uma questão a se analisar em relação à educação financeira, independente da questão que seja, né? Exatamente. Tem alguma E coisa... Não, pode continuar. Outra dica que eu dou para as pessoas é organizar. Quem quer trabalhar dessa forma é se organizar, é ter um lugar específico na sua casa para trabalhar, sabe? Se arrumar para trabalhar, porque muitas vezes a gente, tô trabalhando em casa, vou ficar de pijama o dia inteiro. Seu dia não é produtivo. Você precisa botar na sua cabeça que, não, é o momento de trabalhar, sabe? É o momento de eu produzir. Então, eu tô como se eu estivesse indo pro trabalho. Então, eu vou me arrumar, vou sentar aqui no meu canto e vou me focar no trabalho, sabe? Isso é muito importante também. Exatamente. Vamos dar uma olhada nas perguntas dos alunos, ver se tem alguma coisa. A Rosana perguntou qual é a maior dificuldade de trabalhar no home office, mas a Mônica já falou. Respondeu? Então aí. Não tem nenhuma pergunta relevante. Tem perguntas repetidas que a gente já respondeu. Tem algumas questões ali sobre os trabalhos. Acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre a importância das aulas, eles fazerem os trabalhos. Isso. Então vamos reforçar essa questão dos trabalhos. Alunos, eu vi um comentário antes, lá no início, do aluno falando assim, até agora eu não tive nenhum trabalho. Olha, que eu imagino que você tenha sim e você não tenha visto na nossa plataforma. Porque todo final de apostila, quando você vai lá ler a apostila, chegou no final da apostila, vai ter uma questão de trabalho para você realizar. Então, no caso do primeiro curso de vocês têm ali na aula 2 e na aula 4. No segundo curso, né, você vai ter na aula 12, enfim, vocês vão ir olhando, né, agora não vou lembrar todas as aulas de cor que tem trabalho, mas teve um aluno que enviou ali todas as aulas que até o momento ele teve trabalho, e estava correto, que eu tinha dado uma olhada lá, estava correto a pontuação do aluno, tá um pouquinho para cima na conversa. Mas enfim, para vocês verem aonde tem trabalho, é só vocês lerem a apostila que no final vai estar sinalizado se tem ou não trabalho nessas aulas, tá bom? E o trabalho você encaminha para nós, na plataforma mesmo, a gente faz a correção
dá a nota ali com as anotações, se tem alguma coisa para melhorar. Se está 100%, a gente já dá ali a nota, tudo certinho, faz as considerações necessárias, tá bom? Mas aquele aluno que falou ali que não teve trabalho até agora, dá uma olhadinha na plataforma, que eu imagino que você não tenha percebido o trabalho, tá bom? Com relação às aulas ainda, pessoal, muito importante vocês terem uma metodologia de estudo própria. Às vezes tem alunos que têm bastante dificuldade ou reprovam várias vezes lá no quiz. Então ali vocês precisam seguir um passo a passo. Quando vocês vão lá na plataforma, o primeiro passo é vocês assistirem a videoaula. A videoaula de vocês, ela está gravada ali. Então vocês podem assistir, reassistir aquela videoaula. Primeira coisa que vocês têm que analisar quando vocês forem assistir a videoaula, qual é o ambiente de estudo que você está. Então você não pode estudar em um ambiente que esteja com várias distrações ali, porque isso vai atrapalhar o teu estudo e você realmente não vai conseguir fixar o conteúdo que está ali. Então, primeiramente, é o ambiente de estudo que você vai estudar. Um ambiente calmo, tranquilo, que só esteja de você. De caderno e caneta em mãos, quando você vai assistir a videoaula, vai surgir perguntas, dúvidas. Então você vai anotar essas perguntas, essas dúvidas, e você vai colocar no chat para os professores essas suas dúvidas, as perguntas que você tem com relação ao que você não compreendeu. Os professores ali têm em torno de 10 minutos para responder você, então é rapidinho. Assistiu a videoaula, você tem um material complementar, que é o material em PDF. Então você vai baixar aquela apostila e vai ler aquela apostila. Lê com calma também. Então você vai anotar, tirar as dúvidas, anotar as perguntas que você tem. Depois que você fazer isso, tem algumas aulas que tem trabalho, tem outras que não tem. Os trabalhos, pessoal, são de extrema importância aqui, porque é pelos trabalhos que nós vamos começar a medir como está o perfil de vocês, se vocês estão realmente compreendendo o que está sendo solicitado ou não. Então aqui a professora Franciele analisa até o português de vocês. Ela vai analisar os argumentos que vocês vão colocar para defender uma ideia. Então o intuito do curso é fazendo vocês subirem de nível. Então começa lá do básico e vocês vão subindo de nível. Então cada vez a exigência vai sendo um pouco maior, como vocês vão percebendo, certo? Depois que vocês fazerem os trabalhos, aí vocês têm mais materiais complementares também para poder estudar, ampliar o horizonte de conhecimento. Ali tem quase que uma mini biblioteca. Sempre que tiver que fazer uma pesquisa, eu fiz a minha aula, ou fiz as minhas 2 aulas semanais, agora não tenho mais o que fazer. Não, você pode pesquisar ainda, porque você tem materiais complementares que podem auxiliar você a compreender melhor aquele conteúdo, tá certo? E lá no quiz? O quiz é o teste de conhecimento, onde você vai testar se realmente você compreendeu o conteúdo daquela aula ou não. Uma orientação aqui, quando forem fazer o quiz, fiquem sempre atentos às perguntas, pessoal. Ali tem que analisar a pergunta, tem que entender a pergunta. Muitos não conseguem entender o que está escrito ali. Tem aquela dificuldade de compreender. Então tem que ler com calma, tem que analisar. E quando for responder, o importante é que vocês escrevam no caderno as perguntas, para que vocês saibam o que vocês estão respondendo. Porque quando você reprova a primeira vez, o próprio sistema mostra para você o que está errado. Ah, você fez uma tentativa, ele mostra lá, errou 1, 3 e 5. Então se você tem no caderno copiado que você errou, o que você tem que fazer? Voltar e pesquisar. Vai lá no trabalho, aliás, vai lá na apostila, vai na videoaula, se não encontrou, chama o professor, tira as dúvidas. Depois você vai fazer a segunda tentativa. O que eu percebo na plataforma é que muitos vão lá, fazem uma tentativa, reprovou, já vão lá e chutam a segunda e a terceira e acabam sendo bloqueados. Então o bloqueio existe justamente para chamar a atenção de vocês. Olha, esse aluno ele fez 3 tentativas e não conseguiu passar. Então o pessoal do suporte vai entrar em contato para ver o que está acontecendo. Por que ele está tendo dificuldade em passar? Então esse bloqueio ele dura 24 horas justamente por isso. Para que o suporte tenha esse tempo de chamar o aluno, de passar uma nova dica, entender o que está acontecendo com ele, tá certo? Se vocês seguirem esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão deslanchar no curso. Certeza. Por favor, não esqueçam da apostila. A apostila é primordial para a formação de vocês. Inclusive, vai exercitar a leitura de vocês, tá? Então, não deixem de lado, leiam toda a apostila com calma. Se necessário, leiam mais de uma vez, né? A gente tem aí o PDF, que vocês podem, inclusive, ir marcando no PDF. Existem alguns aplicativos de celular que você baixa para você fazer a marcação no próprio PDF ali, para você grifar o que é mais importante. Isso vai auxiliar tanto na produção do trabalho quanto nas respostas dos quiz, tá bom? Inclusive, a gente consegue perceber aqueles alunos que não leram a apostila com atenção, porque a resposta, muitas vezes, está ali dentro da apostila e o aluno não percebeu. Então, se atentem à apostila.
O tempo da aula também, pessoal, como o nosso suporte aqui é o EAD assistido, ele é um pouquinho diferente do EAD tradicional, aqui a gente acompanha o passo a passo de vocês. Então a gente sabe a hora que você entrou na plataforma e a hora que você saiu da plataforma. Então muitos alunos lá entram em 5 minutos e já respondem o quiz. Só a videoaula tem 25 minutos. Então o aluno não consegue fazer uma aula em 5 minutos. Aí depois ele tem dificuldade para compreender o conteúdo. Então precisa fazer com calma. A gente já libera 2 aulas por semana somente, justamente para que vocês possam degustar aquela aula. A gente sabe que vocês têm várias atividades do colégio para fazer também. Então são 2 aulas por semana. Mas 2 aulas, se vocês fazerem bem feito, vai demorar em torno de 3 horas cada aula para você fazer. Se você seguir todos esses passos que eu falei. Porque o nosso objetivo é que você realmente aprenda. Porque o curso, olha, a Lenice colocou assim, vários conteúdos do curso ajudam na escola. Então o objetivo do curso, ele é ajudar tanto vocês na vida pessoal, que é o desenvolvimento, o autoconhecimento, a vida profissional, depois na busca de um emprego, de uma profissão, e na vida acadêmica, porque esse curso também prepara vocês para uma faculdade depois. Ao queira ou não queira, para o currículo. Um pouquinho de cada profissão. E para o currículo, com certeza. Então aproveitem, pessoal, esse curso que vocês estão tendo conosco aí. Ótimo falar do currículo, porque a gente tem um trabalho na aula 12 que a gente fala de currículo. E nessa aula, muitos alunos fazem o currículo manuscrito. Alunos, tentem, por favor, baixarem o aplicativo do Word para fazerem o currículo pelo Word. Imagina você daqui alguns anos e entregar um currículo seu, com toda certeza você não vai pegar e vai fazer um contrato manuscrito, né? Um currículo manuscrito para entregar. Então já exercitem isso vai validar inclusive na nota de vocês. Se vocês tiverem dificuldade para baixar o Word no celular, a gente tem todo o suporte aqui para auxiliar a vocês fazerem isso. Não precisa ter um computador para fazer digitado, pode ser pelo próprio celular. Inclusive a gente sempre fala que o celular que está no nosso bolso vai ser a ferramenta do futuro, né? Não vai ser mais os computadores, vai ser o celular. Então a gente já tem que ir acostumando com o celular, fazer tudo por ali mesmo. E hoje, deixa eu botar um adendo, tem um aplicativo que se chama Canva. Existem vários modelos de currículos prontos. É só você editar e colocar suas informações, vários modelos que são mais apresentáveis para entregar para as empresas, porque isso é muito importante. É o seu futuro que você está colocando no papel. Imagina você entregar numa empresa uma folha manuscrita toda rasurada. A pessoa já não vai querer contratar uma pessoa que não tem esse capricho, entendeu? Tem E outra coisa, pessoal, né, sobre o currículo. O currículo ele é a tua porta de entrada numa empresa, né? Então, quando você leva um currículo, Exato. ele bem bonitinho, dentro de uma pastinha, plastificado, a forma como você entrega o currículo diz muito sobre você. E às vezes a pessoa chega na empresa, tô entregando um currículo. Mas também não tem aquela percepção de entregar o currículo, aguardar a pessoa para falar com o responsável da empresa, só, tô entregando um currículo e já sai. Ou seja, tem aquela timidez. Então, a gente vai ensinar vocês isso aqui no curso também. Exato. E atentem-se a isso, né, Exato. que a partir do 6º mês, só te cortando, desculpa, Mônica, a partir do 6º mês de curso, a gente sobe o currículo de vocês lá na nossa agência de empregos. Tá bom? Então, o currículo de vocês vai estar lá para que as empresas tenham acesso a esse currículo. Então caprichem no currículo de vocês aí. Exatamente. E pessoal, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Grupo Visual FB. Lá a gente posta várias dicas diariamente sobre os conteúdos de que vocês estão estudando, conteúdos para estudo. Então acompanhem a gente, sempre fiquem ligadinhos. Tem pessoas que não chegam às nossas publicações, é só ativar o sininho lá no nosso Instagram, que você vai receber a notificação de quando tiver um novo post, para você sempre estar interagindo com a gente, curtindo o post, comentando. Isso também faz com que o nosso post chegue para você mais vezes. Então, sigam a gente no Instagram e no Facebook. Se quiserem seguir você também, né, Mônica? Eu sei que você posta bastante coisa sobre a Malásia aí. Isso instiga também as pessoas. Qual que é o teu arroba? Teu Insta? Meu arroba é eumonizinho. Monizinho com Z e M no final. Sigam a Mônica, então, aí no Instagram para verem um pouquinho mais sobre a Malásia, aqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre esse país. Isso aí. Vamos finalizando, né? Na verdade, eu queria fazer mais duas perguntas para a Mônica ainda. Então vamos lá, daí a gente já vai se encaminhando para o final. Inclusive, se os alunos quiserem aí encaminhando algumas perguntas, já estamos chegando ao final. Então esse é o momento de enviar perguntas para a Mônica.
Deixa eu te perguntar, Mônica, você voltaria a trabalhar no formato presencial se hoje tivesse uma oferta? Ou seria uma coisa assim que você não se vê mais fazendo pelo fato de ter gostado aí do home office e se encontrado nesse formato? Eu não digo que nunca. Eu sinto falta desse contato com os colegas, né, na empresa que a gente tem. Mas hoje não é o foco da minha vida. Hoje meu foco da minha vida é viajar o mundo e continuar trabalhando no home office. Futuramente, quem sabe voltar no sistema híbrido, trabalhar 2 dias na empresa, 3 dias em casa, dessa forma. Mas é só o futuro que vai saber. Mas hoje meu foco não é voltar mais presencial, não. E se você pudesse dar uma dica para quem quer trabalhar viajando o mundo assim como você, né? Quer ter esse formato mais livre de trabalhar, viajar, conhecer o mundo, qual seria a dica para esses alunos que querem seguir esse formato aí? Gente, é se qualificar, é estudar, independente da carreira que você queira seguir, é estudar e ir atrás desse formato. E conversar com a empresa que você trabalha. Hoje, muitas empresas estão abrindo essas portas, né? Quem já trabalha em empresa física, do trabalho home office. Mostrar para a empresa que você é capaz de estar trabalhando dessa forma, sabe? Ou se vai procurar um novo emprego, procura uma empresa que já trabalha nesse formato, sabe? É importante você se qualificar e se organizar que você consegue. Tá, então peguem essa dica aí, alunos, para aqueles que estão futuramente planejando talvez viajar para outro país, para outro lugar, né? Então essa é uma ótima dica para vocês. Tem mais alguma pergunta? E façam curso de inglês. A Visual tem o curso porque é muito importante. Isso, no final do curso eles terão o curso de inglês aqui também com a gente. Exatamente, vamos ter é muito importante. O inglês business, né? Justamente para você não só aprender a falar o inglês, mas você saber negociar inglês. Porque a gente aprende lá na escola o verbo to be, aquele inglês básico, né? E a gente acha que a gente já tem muito conhecimento. Mas quando você vai falar, né, com uma pessoa que é fluente, nossa, é totalmente diferente. Então é isso que a gente foca aqui no nosso inglês, né? Ter esse business por trás do inglês. Mais alguma questão, Josimar? Eu acho que era isso, então. Era isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta dos alunos, podemos encerrar. Não sei se a Mônica quer fazer alguma colocação final aí, Mônica. Não, gente, foi um prazer participar da live com vocês. É tão importante a gente estar colocando em pauta hoje o home office, o avanço das tecnologias, né? As pessoas sempre têm que estar acompanhando as mudanças que o mundo vem fazendo. Cada vez as novas gerações estão implementando mais isso, estão trazendo à tona as tecnologias, saber mexer. Hoje as crianças já sabem mexer no celular, já sabem passar vídeo, procurar vídeos, mexer nas redes sociais. Então isso cada vez vai ser mais presente na nossa vida. Então, gente, estudem, estejam atentos às tecnologias, que é o futuro do trabalho e com certeza futuramente você vai precisar disso. Certeza. Então, vamos finalizar a nossa live de hoje. Muito obrigado, Mônica, por se fazer presente, mesmo não fisicamente, mas estar presente aqui com a gente, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Acredito que os alunos puderam aprender muito hoje, né? Um pouquinho aí sobre o home office, a questão de como se tornar um profissional desse campo, né? Então, foi muito valioso ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E talvez futuramente você volte aí para trazer mais conteúdo para nós, né? Certo. Com certeza. Se algum aluno não conseguiu pegar a live toda também, pode rever depois a live, ela fica gravada, tá? Para pegar mais essa questão do home office, porque tem algumas pessoas perguntando ainda sobre o home office, então foi a live toda falada sobre isso. Então é só vocês reverem a live que vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Mônica, agradeço você novamente e deixamos estendido o convite para que mais adiante você fale sobre algum outro tema, talvez a gente pode pensar em alguma coisa aí para você agregar com a gente aqui, tá bom? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Então, obrigado pela disponibilidade. Não, que isso. Obrigada a vocês. De acordar cedinho, né, Mônica? Porque aí agora o quê? 7 horas aí? Agora? Agora são 7h15 da manhã. Agora, então imagina a hora que ela não teve que acordar para estar presente aqui com a gente, né? Então foi de muita importância. Obrigada novamente, Mônica, e nos encontramos aí novamente.
Com certeza. É, Obrigada a tchau, vocês. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.